Existe uma expressão na teologia que é chamada já e ainda não. Talvez essa seja a melhor expressão para a gente começar a meditar nesse ponto. O que é o já e o ainda não? O já é o seguinte: quando Cristo morreu e ressuscitou e se assentou à destra do Pai, ali foi consumada a obra dele. E o fato dele entrar na presença de Deus diz que Deus recebeu a obra de Cristo e ele se satisfez na sua justiça com o sacrifício de Cristo. Ponto final. Ou seja, tudo que precisava ser feito para salvar os homens eleitos foi feito. E ponto final. Então, nós já estamos nos céus. Essa é uma expressão muito comum. A gente leu na providência de Deus em Romanos 8, e eu queria que você fosse comigo para lá novamente. Final de Romanos 8. Providencialmente foi separado pelo Senhor esse texto, na nossa leitura devocional. No final de Romanos 8, capítulo 8, verso 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Veja só. Aqui é dada toda uma estrutura da salvação. Como é que a salvação acontece? Deus primeiro conhece, Deus conheceu. Quando se deu isso? Na eternidade. Lembrando que conhecer, biblicamente falando, não é ter informação sobre. Mas sempre que, quando diz assim, Adão conheceu a Eva, José não conheceu a Maria, isso está sendo dito da seguinte maneira: eles não tiveram intimidade. Então Deus teve intimidade com aqueles que ele quis ter intimidade. Isso na eternidade, antes de existir tempo. Então nesse ponto da eternidade, ele não só conheceu, como ele também predestinou. Ele quis ter intimidade com parte da sua criação, e ele previamente lhes deu o destino. Ele ordenou o destino que vai acontecer durante a história da redenção que nós estamos vendo. Quando ele predestinou, verso 30, ele chamou. Ora, mas eu fui chamado, alguns sabem até a data, no dia tal, de tal, de tal. O chamado que nós recebemos pela pregação foi determinado também no mesmo dia que nós fomos conhecidos por Deus na eternidade. E aí ele prossegue, que o chamado foi determinado, ali ele nos justificou. Cristo não morreu ainda. Nós estamos falando aqui da eternidade, mas Deus já havia ordenado a morte de Cristo. Apocalipse vai dizer exatamente isso. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Logo a história já tinha sido dada ali. A esses que ele justificou pela morte de Cristo, ele também glorificou. Aí o negócio complica. Porque a glorificação se dá quando eu morro. E aí eu recebo um corpo glorificado e vou morar com meu Senhor. Só que aqui está sendo dito que de uma vez só aconteceu tudo. De uma vez só, na eternidade, antes de acontecer qualquer coisa, Deus nos conheceu, nos predestinou, nos chamou e nos glorificou. Tudo de uma vez só. Mas aí a Bíblia não trabalha simplesmente com os decretos. Ela vai trabalhar com a providência. Aí ele diz, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação. Uma ordem, você precisa desenvolver a sua salvação. Porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, o querer se santificar e o poder se santificar é Deus quem opera. Então a ordem é minha responsabilidade, mas eu não vou cumprir se não for com o Senhor. Mas se isso não acontecer, eu não posso ser glorificado. Logo, eu vou me santificar. Ou seja, eu já sou santo. E o ainda não, estamos no processo de santificação.